Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje, na nossa aula de música, nós iremos falar sobre a fórmula de compasso e o compasso. Tudo bem? O objetivo da nossa aula de hoje é conhecer os diferentes agrupamentos de sons que determinam os ritmos da música, de uma música. Tudo bem? Então, o compasso, ele é nada menos do que agrupar os ritmos. Você vai olhar a música e vai falar: olha, essa música tem dois tempos. Então, é um determinado tipo de compasso, é o compasso binário. Ah, é uma valsa, ela tem três tempos. Então, o compasso é ternário. Tudo bem? Então, cada estilo de música, cada ritmo, ela tem uma fórmula de compasso determinada, tudo bem? Então, vamos lá. Fórmula de compasso é um símbolo que colocamos no início da pauta para indicar quantos tempos terá cada compasso e qual figura será usada para marcar o tempo ou o pulso. Tudo bem? Então, na fórmula de compasso, o número de cima indica a quantidade de figuras a ser colocada em cada compasso, ou o número de tempos. Se for o número 4, quer dizer que serão 4 tempos ou 4 pulsos, como você preferir, é a mesma coisa, tá bom? O número de baixo indica qual figura será o pulso da música. Pode ser uma semínima. Se for o número 4, é a semínima. Se for o número 1, é a semibreve. Se for o número 2, é a mínima. Tudo bem? Pode ser também o número 8, que é a colcheia. Pode ser qualquer um desses números, e entre outros também, o 16, o 32, o 64. O mais comum é o 4, mas também pode vir o 2, o 8, são bastante comuns também. Tudo bem? Assim, quando se trata de um rock, por exemplo, teremos um compasso quaternário, isto é, com 4 tempos. Olha só, pessoal, o rock ele tem 4 tempos e embaixo o número 4 quer dizer a semínima. Quer dizer que tem 4 semínimas em cada compasso. Tudo bem? Imagina um copo de vazio e você vai encher de água. Quer dizer que o copo é o compasso. Se você colocar mais água, quer dizer mais figuras do que cabem nesse compasso, nesse copo, vai acontecer o quê? Vai derramar. Tudo bem? E se você colocar menos água que caberia no copo, vai ficar um espaço vazio. E na música não pode, tem que ser completinho. Não pode passar, né? Derramar o copo, mas também não pode ficar tempo sobrando no compasso, tempos vazios, tá bom? Então quer dizer que 4 por 4 são 4 semínimas, tá bom? Então vamos lá. Para lermos a fórmula de compasso, usamos a palavra por. Desse modo, iremos ler no quadro acima 4 por 4. Quer dizer que o compasso quaternário é 4 por 4. 4 tempos e o número de baixo indica a figura que é a semínima, 4 semínimas. Isto significa 4 semínimas dentro de cada compasso. Pessoal, é muito importante que você conheça bem as figuras, os nomes das figuras, porque a gente vai falar muito sobre isso, tá bom? E temos aulas que a gente explica passo a passo de cada figura, tá bom? Então, olha só, essa figura aí é a semínima. A gente vai ter 4 tempos de semínima. Quer dizer que o número de cima indica a quantidade de figuras e o de baixo é um 4 também, mas indica que é a semínima. Bom, na valsa, que apresenta 3 tempos, teremos 3 semínimas em cada compasso. Então, olha só o número de cima, é o número 3, quer dizer que são 3 tempos. E o número de baixo é o 4, que é a semínima. A semínima é representada pelo número 4.
Então, na valsa é 3 por 4. A gente fala assim, tá bom? Então, se o músico olha lá na fórmula de compasso, tá 3 por 4, ele já pensa, poxa vida, deve ser uma valsa, não é verdade? 4 por 4 deve ser um rock and roll. E 2 por 4 pode ser uma marcha. Existem outros ritmos em 4 por 4, em 3 por 4, em 2 por 4, mas a gente está falando dos mais conhecidos. No caso, na de baixo aí a marcha, que apresenta 2 tempos, teremos 2 semínimas em cada compasso. O 2 representa o tempo e o número de baixo é a figura, que é a semínima. Então são 2 semínimas, 2 por 4. A música é composta de compassos, que são separados por pequenos traços, chamados barras de compasso. Então, cada compasso, se não existisse a barra de compasso, seria apenas um compasso. E a gente precisa separar os compassos. A música é dividida em compassos. Então, olha só, o primeiro compasso, aí vem a barrinha, a barra de compasso. Depois o segundo compasso, outra barrinha, o terceiro compasso, outra barrinha, e assim vai indo. Quer dizer que cada compasso tem uma quantidade de tempos. Nesse exemplo aí, são 4 semínimas. O número de cima representa o que são 4 e o número de baixo que serão semínimas, 4 semínimas. 4 por 4. Muito bem. Os compassos são classificados pelo número de tempos que apresentam. Assim, tem o compasso formado por 2 tempos, que chamamos de compasso binário. O compasso que possui 3 tempos recebe o nome de compasso ternário. E aquele que possui 4 tempos, compasso quaternário, tá bom? Veja como representamos os compassos ao escrevermos uma música. Olha só, você pode colocar 2 e a semínima, também é válido. Ou 2 por 4, também é a mesma coisa. Então, quer dizer, esses símbolos representam o compasso binário. Quer dizer que o ritmo da música toda é em binário, é em 2 por 4, ou 2 semínimas em cada compasso. 3 e a semínima também é válido. Você vai aparecer música escrito assim. Depende do compositor, ele que decide se ele quer pôr 3 e embaixo a semínima ou 3 por 4, porque o número 4 representa a semínima e o número de cima é a quantidade de semínimas que vai ter, quantos tempos terá a música. Esse é o compasso ternário. Embaixo, 4 semínimas ou 4 por 4. Quer dizer que vai ter 4 tempos de semínima, 4 semínimas em cada compassinho da música. Fechou os 4 tempos? Barra de compasso é outro compasso. Fechou os 4 tempos de novo? Barra de compasso, outro compasso. E caso for no binário, aí são só 2 tempos. Então, 2 tempos, fecha o compasso. Faz mais 2 tempos, fecha o compasso. E no ternário, são 3. Então, 3 tempos, você fecha o compasso e faz um outro compasso de 3 tempos. Fecha e o terceiro compasso. O quarto. É assim que dividimos a música. Aí o maestro fala assim: todos no compasso 57 da música. Então todos os músicos vão lá contar: 1, 2, 3, 4, 57. Chega no 57, 1, 2 e todos entram na mesma nota, no mesmo tempo, no mesmo compasso. É para isso que serve o compasso. Ele mapeia, né? Faz um mapinha da música pra gente. Então é muito importante, a gente precisa saber como funciona, não é verdade? Para a gente poder continuar aprendendo música. E olha só, uma coisa interessante. Os músicos, eles numeram esses compassos. Compasso 1, compasso 2, compasso 3.
Às vezes ele numera só o primeiro compasso de cada pauta. Ah, aqui é o 1, aqui é o 5, lá embaixo é o 10, depois é o 15. Então, por exemplo, se ele quer o 17, mas ele está escrito ali 15, então ele conta 15, 16, 17. Também dá. Então pode ser que todos os compassos sejam numerados ou apenas o primeiro de cada linha. Por exemplo, aqui é o 1, daí tem o 2 que não é numerado, o 3 não é, o 4 não é, mas embaixo daí já tem o 5, aí ele escreve 5, compasso 5. Tudo bem? Vamos continuar. Em um compasso binário, o tempo forte recai sempre no primeiro tempo, ficando então primeiro tempo forte e segundo tempo fraco. Tum, tá, tum, tá, tum, tá. Ou lembra de um soldado marchando. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Então, a marcha é nesse ritmo, não é verdade? No tempo binário. E isso faz totalmente a diferença. A gente não pode tocar 1. Não, a marcha ela precisa que o 1 seja marcado. 1, 2, 1, 2, 1, 2. É assim que a gente, ouvindo, percebe que é uma marcha, que é um compasso binário. Tudo bem? Que tem 2 tempos cada compasso. Perfeito. Em um compasso ternário, o tempo forte recai também no primeiro tempo. E o segundo e o terceiro são fraquinhos. Olha só. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lembra de uma marcha, de uma valsa, desculpem. Tum, tá, tá, tum, tá, tá, tum, tá, tá. Tudo bem? É assim que tocamos uma valsa. E num compasso ternário, né? Porque a valsa é um compasso ternário. Tudo bem? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Muito bom. Em um compasso quaternário, o primeiro tempo é forte, tá bom? O segundo é fraco. O terceiro é meio forte. Quer dizer que ele não é forte totalmente e também não é fraco. Ele está ali no meio termo, tá bom? E o quarto tempo é fraco. Fica assim: 1, 2, 3, 4. Opa, eu fiz o 3 muito forte, não é tão forte assim. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ah, errei, né? Tá bom. Última chance, tio. O primeiro é forte, o segundo é fraco, o terceiro é mais ou menos e o 4 é fraco. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Muito bom. Bom, não sei se tá bom assim, né? Mas é importante que você treine também. O rock é dessa maneira: primeiro tempo forte, segundo fraco, terceiro mais ou menos e o quarto é fraco, tá bom? Exemplos de compasso binário, ternário, quaternário na música. Olha só uma música em binário. Ciranda, cirandinha. Vamos tentar? Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Olha só. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Tenta bater palma junto com o tio na hora que entra na música. Olha, se começa pelo rã, né? Não começa no si a palma, começa no rã. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Tudo bem? Observação: as sílabas em negrito representam sons fortes. Bom, vamos lá então. Ternário. Terezinha de Jesus é uma canção folclórica que é em ternário. Tudo bem? Terezinha de Jesus, de uma queda foi ao chão. É assim que tocamos um compasso ternário. Tudo bem? Quaternário nesta rua. Todos conhecem, não é verdade? 1, 2, 3.
se essa rua fosse minha, eu mandava. Tudo bem? É em quaternário. Bom, vamos continuar. Tabelas dos números que indicam figuras musicais. Quando vamos fazer um bolo, precisamos seguir uma receita para que ele dê certo. Para escrever música, seguimos a fórmula de compasso e as figuras musicais. Olha só, pessoal, cada figura vai ter um número, que é a receitinha do nosso bolo. Então, a semibreve é o número 1, tudo bem? Então, a bolinha é representada pelo número 1. A mínima é representada pelo número 2. Então, sempre que o número 2 aparecer embaixo, é porque a gente está falando da mínima, tudo bem? E a semínima é o número 4. Na maioria das vezes vai aparecer o número 4, mas pode aparecer outros números também, como o 2, o 8, tá bom? São mais comuns. Os outros podem aparecer também, mas o mais comum é o 4, 90% é o 4. Aí depois o 2 e o 8 são menos vezes daí. Não vai aparecer tantas vezes assim, mas aparece também. E aí o 1 quase nunca. Acho que eu não me lembro de ter visto em alguma música o 1 embaixo, mas se aparecer é porque é a semibreve que vai valer um tempo. Vai valer. Serão 4 semibreves, por exemplo. Né? O 16 aparece também, mas muito pouco. Muito, acho que eu lembro de ter tocado 3 músicas com 16. O 32 eu nunca vi, mas aparece, tá bom? Se aparecer, quer dizer que é a fusa. Então, olha só. O 4 é a semínima, o 8 é a colcheia, o 16 é a semicolcheia e o 32 é a fusa. Então, olha só no ladinho. 4 por 4 quer dizer que são 4 semínimas. O número de cima é a quantidade, né? Serão 4. E o número de baixo é a figura que a gente está falando. Semínima, tá bom? 4 semínimas. Ao lado, 3 por 4. O 3 é a quantidade, serão 3. E o número de baixo, a figura. A figura que é o 4 é a semínima de novo. Agora, a esquerda mais embaixo, né? Legal. 6 por 8. Muito comum, aparece também bastante, tá bom? O 6 é a quantidade. Serão 6 figuras. E o 8 é a figura. A figura, que é representada pelo número 8, é a colcheia. Serão 6 colcheias. Pode contar ali. Tem 6 colcheias escritas ali, tá bom? E o 3 por 2. O 3 por 2, o 3 é a quantidade e o 2 é a figura, que é a mínima. Aparece menos do que o 6 por 8, tá bom? Do que o 8 embaixo. O 2 aparece menos, um pouco menos. Então, o que aparece em todas as músicas, praticamente, 90%, é o 4 embaixo. Depois, um pouco mais é o 8 e um pouquinho menos o 2, tá bom? Tudo bem até aí? Então tá joia. Pessoal, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje. É uma aula bastante teórica. A gente usou as páginas 32 e 33, tá bom? E agora na 34 e 35 estão exercícios. Vocês precisam tentar fazer esses exercícios. Eu vou postar também uma correção sobre esses exercícios na próxima aula, tá bom? Um grande beijo e até a próxima aula. Tchau, pessoal!